Boa noite, boa noite. Boa noite você que está chegando aqui nesse capítulo 2 do livro A Cabana, né? Nós estamos caminhando aqui para a leitura e a compreensão dessa perspectiva de terapia e espiritualidade. Boa noite, Deise, boa noite, Silvia. Eu queria que vocês me dessem um sinal de que vocês estão me ouvindo bem, ouvindo o som. Eu precisei hoje colocar microfone e coloquei um microfone também perto aqui do computador onde eu deixei rolando esse piano. Esse piano vai nos acompanhar como trilha sonora de A Cabana. E o som tá ok? Muito obrigado, Silvia. Juan também, boa noite, sejam bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e também de exercer um sentimento de gratidão. Muito obrigado a Deus, né? E não importa que nome você dê a ele, eu dou a ele o nome de Javé, mas não importa o nome que você dê a esse transcendente, nós nunca poderemos viver sem essa perspectiva. Então, eu sou Túlio Miliano, para os que estão chegando aqui pela primeira vez, ou estão chegando aqui e ainda não passaram pelo primeiro e pelo segundo vídeo. Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho na perspectiva da maturidade humana e da cura interior, né? Sou especializado em sofrimento humano. E eu tive essa inspiração de trazer para vocês essa leitura do livro A Cabana, que fez uma obra muito profunda dentro de mim enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu gostaria de partilhar isso com vocês. Se vocês ainda não viram, aqui no meu feed já está publicado a primeira live com a apresentação e o prefácio do livro e o capítulo 1. Hoje nós vamos nos aproximar ainda mais da história do Mac, lendo o capítulo 2, que começa com a seguinte frase que eu já queria trazer para vocês. Nada nos deixa tão solitários quanto os nossos segredos. E eu queria mexer um pouquinho com você. Eu sei que todos nós temos necessidade de uma vida privada, de uma vida discreta. Eu sei que muitas pessoas por aí sonham com sucesso, mas muitas pessoas que já estão lá no sucesso, na vida pública, reclamam da necessidade de precisar de um pouco mais de privacidade, de recato, de intimidade. Enquanto eu falo com você, eu até me lembro de uma frase, de uma fala, aliás, de um cantor muito famoso, Leonardo, cantor sertanejo. Eu confesso para vocês que já não sei mais como anda a carreira dele, mas ele é um cantor da minha infância. Eu lembro dos meus pais ouvindo Leandro e Leonardo. Eu lembro de nós acompanharmos a partida do irmão dele quando morreu de câncer. Eu tenho uma lembrança interessante de quando eu morava na cidade de Diadema, em São Paulo. Eu, sentado nos ombros do meu pai, num show gratuito pela prefeitura, na Praça da Moça, que é uma praça que existe em Diadema até hoje. O sinal Diadema é uma cidade onde nasceu a minha irmã. E eu lembro de estar sentado no ombro do meu pai, vendo esse show. Engraçado lembrar disso agora. E eu lembro de uma fala do Leonardo sobre a vida de fama dele, onde ele disse que quando ele era pobre e não tinha dinheiro algum, ele não podia... Oh, Deise, que legal! Seja bem-vinda, está em Santo André. Pois é, eu fui seu vizinho não sei quanto tempo atrás. Eu sou da Paraíba, mas estou na Paraíba desde 1994, 93, 94. Eu sou da década de 80 e passei um tempo em São Paulo. Minha irmã nasceu em Diadema e depois viemos para cá. E cá estou eu. Ainda sonho em voltar em São Paulo para conhecer agora depois de adulto, né? Porque as lembranças mudam.
E eu lembro, voltando para... Bom saber, muito bom, melhor ainda saber que você está por aqui, Deise. Por favor, vocês todos também, se puderem compartilharem essa live para mais pessoas. Olha só que alegria ver vocês por aqui, ver você por aqui, Deise. E voltando para a fala do Leonardo, ele uma vez disse assim que quando ele era pobre, ele não tinha condições de ir no shopping, porque não tinha dinheiro. Aí ele tornou-se rico e tinha condições de ir ao shopping, mas não ia porque era famoso. Então ele não pôde curtir o shopping nem de um jeito, nem de outro. Para vocês verem, perceberem o quanto tudo na vida da gente precisa de um equilíbrio perfeito. Nós precisamos ser felizes com equilíbrio, nós precisamos ter prazer com equilíbrio, nós precisamos sofrer com equilíbrio. E é muito diferente você ter uma vida íntima, uma vida privada e uma vida secreta. Às vezes, não há coisa mais solitária do que aquilo que a gente não pode dizer. E às vezes eu me pergunto se aquilo que eu não posso dizer não seria algo que também eu não deveria fazer. Não sei. Mas fica a provocação para a gente entender que, claro, nem todos os sofrimentos são de nossa responsabilidade. Nem todas as dificuldades que nós enfrentamos são nossa responsabilidade. Algumas são. Mas, acima de tudo, sabe o que é nossa responsabilidade frente ao sofrimento? A decisão que nós tomamos. Não importa, nós falávamos isso no vídeo anterior, e eu repito hoje. Não importa o que fizeram conosco, se nós conseguirmos decidir o que fazer com o que fizeram conosco. Eu queria aqui, eu vou rapidinho mexer aqui na tela para acenar de boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por vocês estarem por aqui. E que nós vamos passar muitos dias ainda nessa cabana. Só que hoje o capítulo 2 ele tem uma frase que assusta um pouco. E que é o título do capítulo. E que eu queria trazer para você. Éder, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. No capítulo 2 hoje, o título diz assim: a escuridão se aproxima. Eu queria saber de vocês, antes de eu começar a leitura, o que você faz quando você vislumbra que a escuridão vai chegando? O que é que você faz quando você percebe que aquela pessoa amada que você tanto gosta, tanto preza, que está hospitalizada, possivelmente não volte mais? Porque a gente sabe, gente. Sinceramente, nós sabemos quando alguns sofrimentos são inevitáveis. Nós sabemos. E o que acontece dessa nossa grande dificuldade de seguir com os sofrimentos da vida é porque nos ensinaram que a gente tem que fugir dele o tempo todo, que a gente não precisa sofrer e tal. Quando na verdade eu dizia ontem, e eu repito, que o sofrimento é uma escola. Eu estou conversando com vocês, gente, eu estou tão à vontade. Vocês estão à vontade por aí. Eu estou tão à vontade que eu nem me sinto mais num estúdio como eu fazia anteriormente. Eu estou sentado com vocês e ajeitando aqui o foco para poder conversar com vocês. Olha, peguei o meu café. Daisy, se você chegou aqui pela primeira vez, olha, a gente sempre vai ter um cafezinho por aqui. E muitas vezes nós queremos, porque queremos evitar que o sofrimento chegue, queremos porque queremos tirar o sofrimento da frente de nós, quando na verdade tem uma frase que eu gosto muito de uma filósofa alemã, que acabou tornando-se também uma santa católica, mas que eu falo enquanto pensadora, que é Edith Stein,
Quem me conhece mais próximo aqui. Pois é, eu também me sinto com você aqui tomando café, Silvia. Edith Stein diz que o sofrimento é uma ciência, que a cruz é uma ciência. Edu, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado por você estar por aqui. Olha, outro de São Paulo, não sei como é que eu falo, né? De São Paulo. Eu confundo se paulista ou paulistano, vocês vão me ajudar. O Edu, sigo ele é uma graça, ele é muito, muito simpático. Muito obrigado por você estar aqui. A Edith Stein diz que a cruz é uma ciência e ela usa a cruz como um símbolo do sofrimento. E a gente só pode aprender essa ciência carregando-a. Ou seja, a ciência do sofrimento eu só aprendo passando pelo sofrimento que é inevitável na minha vida. Algumas coisas a gente não sabe se seria evitável ou não, acontecem. São acidentes inevitáveis. E eu percebo que a maioria das pessoas que chegam ao consultório, eu até vou querer colocar por aqui, eu não sei como coloca, eu vou aprender para colocar por aqui também o meu contato, para quem quiser marcar alguma agenda de psicoterapia, é na área que eu atuo, maturidade humana, cura interior e relação com o sofrimento, né? O quanto as pessoas fogem da ciência do sofrimento e acabam sendo pessoas analfabetas. Não sabem lidar com situações que são difíceis. E por incrível que pareça, gente, existem determinadas situações na nossa vida que a gente tem que aprender a lidar. Por mais que doa, por mais que eu precise de um tempo para assimilar a perda de alguém, ou o fim de um relacionamento, ou um desemprego, ou são tantos níveis de dor que a gente passa, né? Existe aquela dor sem nome, que é quando um pai ou uma mãe perde um filho, né? E a gente precisa ter a decisão de buscar a resiliência. Senão a gente não consegue prosseguir. Vânia, querida, muito obrigado por você estar aqui. Gente, é tanta gente boa aparecendo por aqui. Vocês não sabem como eu estou feliz de vocês estarem por aqui. Significa que eu estou indo no caminho certo. Estamos indo no caminho certo, né? Então, nós começamos essa reflexão pensando nisso. Nada nos deixa tão solitários quanto os nossos segredos, né? Recapitulando, nós passamos pela apresentação da história pelo Wiri, que é o nosso narrador. E depois nós passamos pelo primeiro capítulo, onde o nosso amigo Mac recebeu uma correspondência, machucou a cabeça, né? E terminou o capítulo ele indo dormir, agarrado com um porta-retrato da sua menininha. E agora a gente segue para o capítulo 2. Muito obrigado, Vânia. Você também, querida. É muito especial. A recíproca é verdadeira, querida. Agora nós estamos indo para o capítulo 2, aonde a escuridão se aproxima. Vamos lá? Vou baixar só um pouquinho o áudio, para poder não atrapalhar a leitura. Vou baixar aqui do 25 para o 20. E a gente começa a nossa leitura. Durante a noite, um vento sudoeste soprou pelo vale de Willamette, libertando a paisagem do aperto gélido da tempestade. Em menos de 24 horas, instalou-se um calor de início de verão. Mac dormiu até tarde, um daqueles sonos sem sonhos, que parecem durar apenas um instante. Quando finalmente se arrastou do sofá, surpreendeu-se ao descobrir que as loucuras do gelo haviam se dissolvido tão depressa, mas deliciou-se ao ver Nan e as crianças aparecerem menos de uma hora depois. Primeiro veio a bronca previsível por ele não ter posto as roupas sujas de sangue na lavanderia. Em seguida, uma quantidade adequada de exclamações que acompanharam o exame que ela fez no ferimento da cabeça. O cuidado agradou imensamente a Mac e logo Nan o havia limpado, remendado e alimentado.
mas não houve menção ao bilhete sempre presente em sua mente. Ele ainda não sabia o que pensar a respeito e não queria envolver Nan em algum tipo de piada cruel. As pequenas distrações, como a tempestade de gelo, eram uma trégua bem-vinda, que afastava por instantes a presença terrível de sua companheira constante, sua grande tristeza, como ele a chamava. Pouco depois do verão em que Miss desaparecera, a grande tristeza havia pousado nos ombros de Mac como uma capa invisível, mas quase palpável. O peso daquela presença embotava seus olhos e curvava seus ombros. Até os esforços para afastá-la eram exaustivos, como se os braços estivessem costurados nas dobras escuras do desespero que agora de algum modo tinha se tornado parte dele. Comia, trabalhava, amava, sonhava e brincava sempre usando essa vestimenta como se fosse um roupão de chumbo. Andava com dificuldade pela melancolia tenebrosa que sugava a cor de tudo. Às vezes, ele podia sentir a grande tristeza se apertando lentamente ao redor do peito e do coração, como os anéis esmagadores de uma jiboia, espremendo o líquido dos seus olhos até ele achar que não existia mais nenhuma gota. Em outras ocasiões, sonhava que seus pés estavam presos em lama pegajosa, enquanto tinha rápidos vislumbres de Missy correndo pelo caminho que descia pela floresta à frente dele. O vestido vermelho de algodão leve, enfeitado pelas flores silvestres que piscavam entre as árvores. Ela não fazia qualquer ideia da sombra escura que a seguia. Ainda que Mac tentasse freneticamente gritar, nenhum som saía, e ele sempre chegava tarde demais e impotente demais para salvá-la. Sentava-se impertigado na cama, o suor pingando do corpo torturado, enquanto ondas de náusea, culpa e arrependimento rolavam sobre ele como um maremoto surreal. A história do desaparecimento de Missy, infelizmente, não é como as outras que a gente costuma ouvir. Tudo aconteceu no fim de semana do dia do trabalho, o último brado de alegria do verão antes de outro ano de escola e rotinas de outono. Mac decidiu corajosamente levar as 3 crianças menores para um último acampamento no lago Iowa, no nordeste do Oregon. Nan já estava inscrita num curso de reciclagem em Seattle. Um dos garotos mais velhos havia retornado à faculdade e o outro estava trabalhando como monitor num acampamento de verão. Mas Mac confiava na própria capacidade de combinar corretamente conhecimentos de sobrevivência ao ar livre e habilidades maternas. Afinal, Nan era uma boa professora e ele, um aluno aplicado. O sentimento de aventura e a euforia do acampamento tomaram conta de todos, e a casa virou um redemoinho de atividades. Num determinado ponto da confusão, Mac decidiu que precisava de uma trégua e se acomodou na cadeira do papai depois de expulsar Judas, o gato da família. Já ia ligar a TV quando Missy entrou correndo, segurando sua caixinha de plástico transparente. "Posso levar minha coleção de insetos para acampar com a gente?" perguntou. "Quer levar seus bichos?" grunhiu Mac sem prestar muita atenção. "Pai, eles não são bichos. São insetos. Olha, eu tenho um monte aqui." Relutante, Mac deu atenção à filha, que, vendo-o concentrado, começou a explicar o conteúdo do seu baú de tesouros. "Olha, tem 2 gafanhotos. E olha aquela folha, é a minha lagarta. Em algum lugar por ali. Ali, está vendo a minha joaninha? E tem uma mosca em algum lugar e umas formigas." Enquanto ela fazia o inventário da sua coleção, Max se esforçou ao máximo para demonstrar que estava atento, balançando a cabeça. "Então", terminou Missy, "você deixa eu levar?" "Claro que sim, querida. Talvez a gente possa soltá-los na floresta quando estivermos lá." "Não pode não", veio uma voz da cozinha. "Missy, você tem que deixar a coleção em casa, querida. Acredite, eles estão mais seguros aqui." Nan esticou a cabeça pela quina da parede e franziu a testa amorosamente para Mac, enquanto ele encolhia os ombros. "Eu tentei, querida", sussurrou ele para Missy. "Ah!" rosnou Missy, e sabendo que a batalha estava perdida, pegou a caixa e saiu. Na noite de quinta-feira, a van estava lotada e a carreta-barraca de reboque presa com luzes e freios testados. Na sexta de manhã,
depois de um último sermão de Nem para os filhos sobre segurança, obediência, escovar os dentes de manhã, não pegar gatos com listras brancas nas costas e todo tipo de outras coisas, todos saíram. Nem para o norte, e Mac e os 3 mosqueteiros para o leste. O plano era voltar na noite da terça-feira, véspera do primeiro dia de aula. Mac e os filhos pararam na cachoeira Maltma para comprar um livro de colorir e lápis de cor para Missy, e 2 máquinas fotográficas descartáveis e a prova d'água para Kate e Josh. Depois decidiram subir a curta distância da trilha até a ponte diante da cachoeira. Antigamente havia um caminho rodeando o poço principal e entrando numa caverna rasa atrás da queda d'água. Mas infelizmente, ele tinha sido bloqueado pelas autoridades do parque por causa da erosão. Missy adorava o lugar e implorou ao pai para contar a lenda da bela jovem índia, filha de um chefe da tribo. Foi preciso um pouco de insistência, mas por fim Mac cedeu e recontou a história enquanto olhavam para a névoa que envolvia a cachoeira. A história falava de uma princesa, a única filha que restava ao pai idoso. O chefe adorava a filha e escolheu com cuidado um marido para ela, um jovem chefe guerreiro da tribo que a amava. As 2 tribos se juntaram para as comemorações do casamento, mas antes do começo da festa, uma doença terrível começou a matar todos os homens. Os anciãos e os chefes se reuniram para discutir o que poderiam fazer contra a doença devastadora que dizimava rapidamente seus guerreiros. O curandeiro mais velho contou que seu pai, perto de morrer, já bem idoso, havia previsto uma doença terrível que mataria seus homens. Uma doença que só poderia ser vencida se a filha de um chefe, pura e inocente, oferecesse de boa vontade a vida pelo povo. Para realizar a profecia, ela deveria subir voluntariamente num penhasco acima do grande rio e pular para a morte nas rochas abaixo. Uma dúzia de jovens, todas filhas dos vários chefes, foram trazidas diante do conselho. Depois de demorados debates, os anciãos decidiram que não poderiam pedir um sacrifício tão precioso, sobretudo porque não sabiam se a lenda era verdadeira. Mas a doença continuou se espalhando implacável entre os homens, e finalmente o jovem chefe guerreiro, futuro esposo, caiu doente. A princesa, que o amava muito, soube do fundo do coração que algo precisava ser feito. E depois de lhe dar um leve beijo na testa, se afastou. Demorou toda a noite e todo o dia seguinte para chegar ao local indicado na lenda, um penhasco altíssimo acima do grande rio e das terras mais além. Depois de orar e se entregar ao grande Espírito, ela cumpriu a profecia sem hesitar, pulando para a morte nas rochas abaixo. Nas aldeias, na manhã seguinte, os doentes se levantaram saudáveis e fortes. Houve um grande júbilo e comemoração, até que o jovem guerreiro descobriu que sua adorada noiva havia sumido. À medida que a percepção do que acontecera se espalhava rapidamente entre o povo, muitos empreenderam a jornada até o lugar onde sabiam que iriam encontrá-la. Enquanto se reuniam em silêncio ao redor do corpo destroçado na base do penhasco, seu pai, tomado pelo sofrimento, gritou para o grande espírito, pedindo que o sacrifício dela fosse lembrado para sempre. Nesse momento, do lugar de onde ela havia pulado começou a jorrar água, transformando-se numa névoa fina que caía aos pés deles, lentamente formando um lago maravilhoso. Normalmente, Missy adorava a história. A narrativa possuía todos os elementos de um verdadeiro conto de redenção, não muito diferente da história de Jesus, que ela conhecia tão bem. Falava de um pai que amava a filha única e de um sacrifício anunciado por um profeta. Por causa do amor, a jovem escolheu dar a sua vida para salvar o noivo e as tribos da morte certa. Mas dessa vez, Missy ficou quieta quando a história terminou. Virou-se imediatamente e dirigiu-se para a van, como se dissesse: tudo bem, não tenho mais nada para fazer aqui, vamos indo? Deram uma parada rápida para um lanche junto ao rio, depois voltaram para a autoestrada que iria levá-los pelos últimos 115 quilômetros até a cidade de Joseph. O lago e o local de acampamento ficavam poucos quilômetros depois. Quando chegaram, arrumaram tudo
Não exatamente como Nan teria preferido, mas do jeito que lhes pareceu melhor. Naquele fim de tarde, sentado entre as 3 crianças que riam, assistindo um dos maiores espetáculos da natureza, o coração de Mac foi subitamente inundado por uma alegria inesperada. Um pôr do sol de cores e padrões brilhantes destacava as poucas nuvens que haviam esperado nas coxias para se tornarem os atores centrais nessa apresentação única. Ele era um homem rico, pensou, em todos os sentidos que mais importavam. Quando acabaram de limpar os restos do jantar, a noite havia caído. Os cervos tinham ido para o lugar onde dormem, seu turno foi substituído pelos encrenqueiros noturnos, guaxinins, esquilos, tâmias, que perambulavam em bandos procurando qualquer recipiente ligeiramente aberto. Os Phillips sabiam disso por experiência própria. A primeira noite que tinham passado nesses locais de acampamento lhe custara 4 dúzias de barras de cereal, uma caixa de chocolate e todos os biscoitos de creme de amendoim. Antes que ficasse muito tarde, os 4 deram uma pequena caminhada para longe das fogueiras e das lanternas do acampamento, até um lugar escuro e quieto onde pudessem se deitar e olhar maravilhados a Via Láctea, espantosa e intensa, sem a poluição das luzes da cidade. Mac era capaz de ficar horas deitado olhando aquela vastidão. Sentia-se incrivelmente pequeno, mas em paz. De todos os lugares em que a presença de Deus se fazia sentir, era ali, rodeado pela natureza e sob as estrelas, um dos mais tocantes. Quase podia ouvir o hino de adoração que os astros faziam ao Criador. E em seu coração relutante, ele participava do melhor modo possível. Então, voltaram ao acampamento e, depois de várias viagens aos banheiros, Mac enfiou os 3 na segurança de seus sacos de dormir, orou brevemente com Josh antes dele ir até onde Kate e Missy estavam esperando. Quando chegou a vez de Missy orar, ela quis conversar com o pai. Papai, por que ela teve de morrer? Mac demorou um momento para descobrir do que Missy estava falando. Percebeu subitamente que a princesa Índia devia estar na cabeça da menina desde cedo quando ele contara a história. Querida, ela não teve de morrer. Ela escolheu morrer para salvar seu povo. Eles estavam doentes e ela queria que eles se curassem. Houve um silêncio e Mac soube que outra pergunta estava se formando no escuro. Isso aconteceu mesmo? A pergunta agora vinha de Kate, obviamente interessada na conversa. Mac pensou antes de falar. Não sei, Kate, é uma lenda. E às vezes, as lendas são histórias que ensinam uma lição. Então não aconteceu de verdade? Perguntou Missy. Pode ter acontecido, querida. Às vezes as lendas nascem de histórias verdadeiras, coisas que aconteceram de fato. De novo silêncio. E depois... Então a morte de Jesus é uma lenda? Mac podia ouvir as engrenagens girando na mente de Kate. Não, querida, a história de Jesus é verdadeira. E sabe de uma coisa? Acho que a história da princesa Índia provavelmente também é. Mac esperou enquanto suas filhas processavam os pensamentos. Miss foi a próxima a perguntar. O grande espírito é outro nome para Deus? Você sabe, o pai de Jesus? Mac sorriu no escuro. Obviamente, as orações noturnas de Nan estavam surtindo efeito. Acho que sim. É um bom nome para Deus, porque ele é um espírito e é grande. Então por que ele é tão mau? Ah, ali estava a pergunta que viera crescendo na cabecinha da filha. Como assim, Miss? Bom, o grande espírito fez a princesa pular do penhasco e fez Jesus morrer numa cruz. Isso parece muito mal. Mac ficou travado. Não sabia como responder. Com 6 anos e meio, Missy estava fazendo perguntas com as quais pessoas sábias haviam lutando durante séculos. Querida, Jesus não achava que o pai dele era mau. Achava que o pai dele era cheio de amor e que o amava muito. O pai dele não o fez morrer. Jesus escolheu morrer porque ele e o pai amavam muito você, eu e todas as pessoas.
Ele nos salvou da doença como a princesa. Agora veio o silêncio mais longo. Mac começou a imaginar que a menina teria caído no sono. Quando ia se inclinar para lhe dar um beijo, uma vozinha com um tremor perceptível rompeu a quietude. Papai? Sim, querida. Algum dia eu vou ter de pular de um penhasco? O coração de Mac doeu quando ele entendeu a verdadeira questão. Abraçou a menininha e a apertou. Com a voz um pouco mais rouca do que o usual, respondeu gentilmente: Não, querida. Nunca vou pedir para você pular de um penhasco. Nunca, nunca, jamais. Então Deus vai me pedir para pular de um penhasco? Não, Missy. Ele nunca pediria que você fizesse uma coisa dessas. Ela se aninhou mais fundo em seus braços. Está bem. Me dá um abraço apertado? Boa noite, papai. Eu te amo. E apagou, caindo num sono profundo, embalado por sonhos bons e doces. Depois de alguns minutos, Mac a colocou suavemente no saco de dormir. Você está bem, Kate? Sussurrou enquanto lhe dava um beijo. Estou, veio a resposta murmurada. Pai? O que é, querida? A Missy faz perguntas boas, não é? Com certeza. É uma menina especial. Você também é. Só que não é mais tão pequenininha. Agora durma. Temos um grande dia pela frente. Lindos sonhos, querida. Você também, pai. Te amo demais. Te amo também, de todo o coração. Boa noite. Mac fechou o zíper do reboque ao sair, assoou o nariz e enxugou as lágrimas que desciam pelo rosto. Fez uma oração silenciosa de agradecimento a Deus e foi coar um pouco de café. Eu queria pedir a você que me acompanha, que me perdoasse a voz embargada, mas é porque começa aqui a grande partilha da gente e também a minha de por que trazer esse livro para vocês e por que falar de maturidade humana a partir dele e por que da voz embargada, porque eu poderia, por muitos momentos, pegar esse livro da cabana e fazer com você uma preleção que muitas vezes eu fiz quando eu fui missionário. Eu poderia pegar esse livro que fala de Deus e fazer uma pregação para tentar convencer a você que ele existe. Mas não. O que mais me chamou a atenção nesse livro e que mexeu profundamente comigo foi a dor de pai. Eu sinceramente não entendo por que tantos homens não fazem questões pelos filhos. Eu sinceramente não compreendo por que muitas mulheres precisam acionar a justiça para que seus filhos saibam a graça de ter um pai. Sei que em muitos momentos e em muitas situações, talvez os homens não consigam ser pais porque não tiveram pais. Eu, de certa forma, também não tive pai. Lá por suas limitações, eu também passei por essa experiência de, nas minhas necessidades, me sentir sozinho. E eu preciso dizer que em todos os momentos que eu me senti só, o pai que eu conheci foi Deus. Então, quando eu fui pai, eu experimentei a situação, a realidade, o acontecimento mais extraordinário da minha existência e que não foi superado ainda e penso que não vai superar. Então, falar disso a partir da cabana é falar de maturidade humana. E especificamente hoje eu queria pedir que vocês, quando encerrassem essa live, vocês pudessem mandar
Para os homens que vocês conhecerem e imaginarem que eles têm mais medo do que a coragem que esbanjam por aí. Para ser pai é preciso ter coragem. Enfrentar uma pergunta como essa que o Mac enfrentou hoje com a Missy, de se imaginar com a filha jogando-se de um penhasco, é um sentimento que nós, pensando nele, podemos imaginar como foi o sentimento de Deus. Quando, historicamente e teologicamente falando, Jesus deu sua vida. Nós precisamos ter coragem de enfrentar a responsabilidade do exercício da nossa liberdade. E muitas vezes, nós não enfrentamos com responsabilidade porque não somos requisitados na nossa maturidade humana. Consequentemente, a falta de maturidade humana denuncia a necessidade de cura interior. Nós precisamos de cura interior. Não há perdão sem cura interior. Não há relacionamento maduro sem cura interior. Não há possibilidade de um amor recíproco sem cura interior. Consequentemente, não há possibilidade de relacionamentos sadios, sejam com familiares, com amigos, com amores, sem cura interior e sem maturidade humana. A Cabana é um livro sobre dor e sobre perdão. Aqui, como diz no resumo das orelhas, é que diz, né? A Cabana, ela nos traz surpreendentes conversas sobre vida, morte, dor, perdão, fé, amor e redenção. E eu queria perguntar para você, o que você faz com todas essas palavras? Preciso te dizer uma verdade, Daisy, que pode doer. Sofrimento e dor continuam existindo mesmo quando nós estamos curados. O que muda não é que o sofrimento e a dor acabam. Nós é que nos mudamos frente aos sofrimentos quando eles chegam. Frente às dores inevitáveis quando elas chegam. Nós precisamos entender que maturidade humana não é Alice no País das Maravilhas. Maturidade humana é aprender a sofrer pela coisa certa. A sofrer de maneira certa. Quando você perde um ônibus, quando está indo para o trabalho, e passa o dia inteiro resmungando por causa do atraso daquele ônibus, ou porque o motorista não lhe esperou, você escolheu sofrer de maneira errada. Que sofrer o atraso já é ruim. Mas você ficar ressentindo esse atraso é o que acaba com o seu emocional, com o seu existencial, com o seu humor. Automaticamente você perde a paciência com seu colega, você perde a paciência com seu chefe se ele estiver estressado. Nós precisamos entender e tomar a decisão de mudar a nossa postura frente a esses sofrimentos inevitáveis. O que é que eu posso fazer com um ônibus que já me deixou, que já foi embora? Até mesmo o ônibus quando vier de novo, o próximo que chegar daqui 30 minutos, eu não sei. Tem o mesmo número, tem a mesma rota, mas nem é o mesmo ônibus, não são os mesmos passageiros, nem é o mesmo motorista. Cada situação ela é única na vida de cada um de nós. Quando eu reclamo de algo que eu perdi e ficou para trás, eu estou perdendo tempo com isso também, porque o que passa não volta. Nós não tomamos banho no mesmo rio 2 vezes. Parei aqui agora para lembrar, porque isso é uma frase de um filósofo muito antigo, mais de 1000 anos antes de Cristo.
Heráclito. Ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. E nós não somos os mesmos que entramos no rio. A água sempre está passando. E nós não somos os mesmos. Então, parte dos nossos sofrimentos também estão no fato de que eu não aceito perder. E está no feed, no meu perfil, encontrar um caminho para a cura da perda, do trauma e da dor. Isso sim, isso, Daisy. Quando somos curados, compreendemos isso. É necessário recorrer a essa consciência quando o sofrimento chega. Quando a dor acontece. Porque a dor não chega, gente. A dor acontece. É o sofrimento que vem depois. E a gente precisa aprender a lidar. Mac é uma pessoa que já começou o livro, nós sabemos. Já começou. Não sabendo lidar com o passado. Tem uma frase aqui que no começo do livro, no começo do capítulo que eu queria trazer, não deu tempo de marcar. Quando diz que Mac, além da grande tristeza, ele ainda alimenta o sentimento de culpa. Ele ainda fica tentando reconstruir na cabeça o lugar onde ele errou. E aconteceu o que aconteceu com a Miss, que nós vamos saber mais lá na frente. Mas aconteceu uma coisa muito ruim com a Miss. E ele sempre se embrulha nas dobras escuras do desespero. Está aqui no texto. Eu não sei quando foi que isso começou. Mas nós temos uma síndrome chamada síndrome do super-homem. Eu dou esse nome. Eu tenho amigas psicólogas aqui que podem até me ajudar se houver algum nome oficial para esse sentimento de que eu tenho que dar conta de tudo. Se uma coisa desmoronou foi porque eu não fui lá segurar. Eu passei por isso. Como passei? A culpa é uma coisa que nos acompanha e ela tenta... Vou melhorar aqui o foco de novo para a gente falar, porque eu estou me mudando na cadeira. A gente fica tentando resolver os problemas que não serão resolvidos apenas conosco. Né? Tudo precisa ter um curso. Essa frase que a Silvia está trazendo, que está no Fernão Capelo Gaivota. Né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Ele corre naturalmente. Eu sofri da pressa para resolver os problemas. É um inferno. É um inferno. É o inferno em vida. Eu sei que a teologia cristã, e muitos teólogos por aí, atestam a realidade de um lugar muito ruim pós a morte. Mas eu penso que começa aqui o céu e o inferno que nós vamos viver. Eu não tenho a certeza. É só a fé que me diz que talvez eu vá amanhã para um outro lugar se eu morrer. Mas o que é que eu posso fazer por mim e por aqueles que estão ao meu redor hoje? Mas no hoje, aqui e agora. Se realiza aqui o reino que tanto eu espero. Ou que eu promovo. Eu gostaria muito que vocês pudessem irem compartilhando essas lives com as pessoas que vocês conhecem, sabem que precisam dessa reflexão. Porque quantas pessoas estão por aí lotando os telefones do CVV, do Centro de Cultura da Vida, Centro de Valorização da Vida. E quantas pessoas talvez estejam nesse momento que você está olhando para mim, talvez agora, nesse momento, enquanto você olha para mim, eu olho para você aqui por essa câmera, alguém esteja se matando. Alguém esteja dando fim à sua vida. E eu queria dizer para vocês que eu sei que sentimento é esse, porque eu já cheguei a sentir isso na vida.
E não há sentimento dantesco, tenebroso, maior para uma pessoa do que ter vontade de morrer. Porque encontrou-se com essa grande tristeza e não sabe o que fazer com ela, nem sabe tirar dela a lição que ela chegou para me dar. Principalmente nesse setembro amarelo, sim, Daisy. Mas mais ainda, eu tenho uma crítica ao setembro amarelo, não ao setembro, à campanha. Mas, por exemplo, muitas pessoas montam campanhas de setembro amarelo e dizem assim: se você precisar de ajuda, me procure. E eu faço a seguinte pergunta: se alguém que estava pensando em se matar, se ouvir essa frase sua e resolver adiar para ainda fazer de você uma última tentativa, o que você teria a dizer a essa pessoa? Como você poderia dizer a essa pessoa que a vida faz sentido? Que a vida tem sentido? Por que a vida tem sentido? Por que continuar vivendo? É muito forte o tema desse segundo capítulo, porque ela é já uma ameaça, um aviso, né? A escuridão se aproxima. Quantas pessoas ao nosso redor estão com a escuridão se aproximando? Eu queria convidar você essa noite a fazer uma reflexão sobre as possíveis escuridões que estão ao redor da sua existência, da sua casa, da sua família, ou das pessoas que você ama, nem precisa ser de sangue. E que talvez você esteja fingindo que não está vendo. Talvez por medo de enfrentar. Talvez por aquele mesmo medo que eu denunciava aqui da maioria dos homens que têm medo de seus filhos. Estranho, né? A gente pensar que o cara tem coragem de abordar a mulher, ser conquistador. Não que a mulher seja ingênua de jeito nenhum, mas abordar uma pessoa, conquistar-lhe o coração, conquistar-lhe o afeto. Não tem medo de conquistar uma mulher adulta, de dormir com ela. E tem medo da criança que nasce. Que estranho, né? Como isso é estranho. Eu queria pedir a você que você possa compartilhar esses questionamentos e deixar que outras pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre isso. O que fazemos quando a solidão, quando a escuridão se apresenta? Nada nos deixa mais solitários que os nossos segredos. Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer por você estar compartilhando esse vídeo para mim e comigo. E gostaria de reiterar o seu convite para amanhã, ou no próximo vídeo, ou não sei que hora você está assistindo. Não sei se o vídeo já está à disposição, ou se estamos ao vivo e o vídeo ainda é amanhã às 10 horas da noite. Mas que você esteja amanhã comigo, no próximo capítulo, seguindo com o mergulho, que é o capítulo 3. Precisamos mergulhar. A escuridão se aproxima e agora nós precisamos mergulhar. O que fazer quando a escuridão se aproxima? O que fazer quando a única coisa que eu tenho para cuidar são os meus segredos? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E, mais uma vez, eu sou Túlio Miliano, eu trabalho com maturidade humana e cura interior. Se você precisar, eu estou com a agenda aberta e você pode me procurar aqui
Não sei se você está no YouTube, que eu também pretendo que esse vídeo esteja no YouTube. Se não está, vou colocar. Se já estiver, você pode falar comigo pelo Instagram, @tuliomiliano, e nós poderemos conversar. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês fazerem presença aqui. A cabana. É tempo de entrar na cabana e reconstruí-la. Muito obrigado, boa noite e até o próximo capítulo.